A palavra Elohim no Velho Testamento se refere aos deuses ou a um único Deus? Porque ao longo do tempo essa palavra começou a ser traduzida como singular, quando na verdade é um plural. Existia mais de um Deus? Ou nem eram deuses? Vem pro vídeo conferir que essa história tá demais. As pessoas geralmente aceitam que têm uma gama limitada de pensamentos e crenças, mas pode haver algumas coisas que elas estão negligenciando. Por exemplo, quando Neo toma a pílula vermelha no filme Matrix e acorda para um novo mundo, no filme, tudo que Neo pensou que sabia era uma ilusão, e Neo agora deve se encontrar em uma nova realidade, em um mundo de possibilidades. Estudei por muito tempo a palavra Elohim para entender o Gênesis. Isso me fez repensar quem é Deus, o que Ele faz e como todos nós chegamos aqui. Tive que passar algum tempo olhando todos os nomes na história dos começos. Antes de Adão se tornar um nome, também era uma palavra, significa da terra, porque ele foi criado de terra e barro. Às vezes pode ser difícil para nós pensar em Adão como um nome, mas o inglês, na verdade, tem duas palavras muito semelhantes. Um é um substantivo, o outro é usado como um verbo. Humus, o alimento para as plantas, significa terra ou solo. Terráqueo, coisa da terra. Terra significa solo ou, como se diz hoje em dia, o nome do planeta. Isso faz com que as histórias de Adão sejam histórias sobre os terráqueos. Da mesma forma, Eva carregava um significado antes de se tornar um nome familiar, significa os vivos. As histórias de Eva são, portanto, as histórias dos vivos. Folheando as páginas do Gênesis, pude ver o significado daquelas palavras. As histórias e as parábolas contidas nessas páginas são tão profundas e significativas que remodelam completamente a forma como você pensa sobre o judaísmo e a teologia do cristianismo. Foi criado para nos levar a todos ao seu nível de compreensão. No início, a escuridão ainda cobre a terra e ela está vazia e estéril. Acima, agora vemos os seres espirituais pairando sobre a terra que agora manifestam a luz em nosso mundo. Os poderosos criam a luz do sol e o luar, e as estrelas também. O universo é um lugar insondavelmente complexo e poderoso, então seriam necessários alguns poderes ou tecnologias realmente impressionantes para que esses poderosos pudessem construir estrelas. No entanto, provavelmente, precisamos observar que os contadores originais da história provavelmente teriam imaginado um disco de terreno mais ou menos plano, coberto por uma enorme cúpula ou abóbada, como um globo de neve de criança. Talvez estejamos observando algo mais insondável do que a fabricação de estrelas e planetas. Será que eles estão apenas terraformando uma sopa primordial de terra e mar? Se eles são formadores de planetas, então os poderosos são seres que existem no reino celestial, mas que podem se projetar e funcionar com incrível poder no reino físico do tempo e do espaço. Se pensarmos em nós mesmos como seres que se movem nas 4 dimensões do espaço e do tempo, talvez possamos descrever os poderosos que chegam do que parece ser o início do tempo como entidades multidimensionais ou transdimensionais. Se por outro lado eles são apenas formadores de terra, mesmo isso não é uma tarefa pequena. Eles ainda seriam entidades com poderes em escala sobre-humana, para dizer o mínimo. Essa narrativa fascinante
nos convida a reconhecer um poder que está fora deste mundo. Para subestimar, eles são claramente diferentes de nós. Para simplificar, vou me ater ao significado da raiz da palavra Elohim e me referir a essas entidades como os poderosos. Agora, os poderosos dividem as águas para criar mares de água salgada, rios de água doce e terras habitáveis. Vegetação, peixes, pássaros e animais agora preenchem o ar, a terra e os mares. Dentro de uma planície chamada Éden, os poderosos criam uma zona fechada e a preenchem com vida animal e botânica. No solo da planície encontram-se depósitos minerais preciosos, incluindo ouro de alto teor. Esta valiosa terra fica perto de 4 grandes rios, incluindo o Tigre e o Eufrates. A argila da terra é usada para moldar humanos. Eles ficam quietos e silenciosos, até que seu poderoso Criador lhes dê vida. Uma vez animados, os novos humanos do sexo masculino são colocados para trabalhar na área fechada. Eles seguem uma dieta vegana e vivem uma vida orgânica que é amigável para os animais. Aos poucos, os poderosos percebem que os machos humanos estão deprimidos. Todas as outras espécies animais são machos e fêmeas. Os humanos sempre precisaram de companhia, e os poderosos agora criaram uma fêmea para ficar com um macho. Como homem e mulher, a sociedade humana está agora pronta para iniciar sua jornada. Um dia, os humanos conversaram com um ser conhecido como a serpente. Isso é fascinante. Milhares de anos depois, entendendo que isso é uma reviravolta na história, que precisa de uma explicação séria, o autor do livro do Apocalipse, que escreveu o Novo Testamento, correlaciona a serpente com algumas outras figuras mitológicas. O grande dragão é a serpente desde o início dos tempos, chamado de diabo ou o acusador. No outro extremo da linha do tempo bíblica, uma das porções mais antigas do cânon, Jó 1:6, identifica o acusador como um ser espiritual, que está entre os Benei Elohim. A serpente é do tipo Elohim, um dos vários que conferem e operam juntos como membros do Conselho Celestial. Ele é um dos poderosos. A serpente mostra aos humanos como eles podem atingir um nível mais elevado de consciência. A mudança aumentará sua compreensão e autoconsciência e melhorará a qualidade de sua vida. Não é de se surpreender que os humanos aceitem sua oferta. É uma colaboração em que a fêmea da espécie assume a liderança. Essa atualização traz consigo consciência moral e sexualidade. Os humanos começaram a usar roupas. Agora temos papéis de gênero, bem como os primeiros nascimentos. É o início da sociedade moderna. No entanto, problemas estão à frente para nós humanos, por causa do conflito profundo e duradouro que surgiu recentemente entre os poderosos. Diversos textos bíblicos falam sombriamente de uma guerra total entre os poderosos. Isso revela que o Conselho Celestial não é tão celestial quanto poderíamos supor. Só porque os poderosos são referidos na Bíblia como agentes da vontade de Deus, não significa que eles não tenham suas próprias personalidades. Eu não acho que o nome deste conselho seja apropriado, levando em conta o que celestial geralmente simboliza. Seria mais preciso se fosse chamado de Conselho do Alto. Se Elohim representa os diversos membros do conselho, traduzido como uma entidade singular chamada Deus, só pode produzir uma imagem incoerente. Com certeza, ler Elohim no singular como Deus realmente levanta algumas questões. Como poderia um Deus onisciente
deixar de antecipar a necessidade dos machos humanos de companhia feminina. Como poderia um Deus moralmente bom não desejar que os seres humanos sejam moralmente conscientes? Se os humanos não tivessem consciência moral, como poderia Deus considerá-los culpados por tomar uma decisão errada? Por que o ganho de consciência moral precisaria ser punido por Deus, com trabalho árduo ao longo da vida, parto doloroso e, finalmente, morte? Como poderia Deus não saber que a serpente criaria um problema? Por que Deus pensaria em criar tal entidade? Como poderia Deus deixar de antecipar eventualidades óbvias a ponto de se arrepender de ter feito os humanos em primeiro lugar? A tradução singular nos apresenta um Deus que aparece desequilibrado, imprevisível e cruel. Este é exatamente o tipo de distorção moral que eu estava falando antes. Com um Elohim plural, o parar e começar, empurrar e puxar das ações do Elohim acaba não sendo as vacilações de uma divindade de mente dupla. Em vez disso, estamos vendo conflitos de interesses entre os poderosos. É sobre um desentendimento entre a liderança do conselho. Ao longo da Bíblia, vários textos se referem à guerra aberta dividindo o concílio em lutas pela preeminência e desenvolvimento dos seres humanos. Aqueles que ficam do lado da serpente estão em desvantagem e são exilados. Se esses conflitos são uma só peça, então essa guerra e seu resultado são nitidamente simbolizados na própria narrativa do Gênesis. Como punição pela atualização não autorizada da humanidade, a serpente é banida para a terra. Durante 3 dias, Noé solta um pássaro para voar e procurar terra. Mas no 3º dia nada aconteceu. O pássaro não voltou. E assim Noé percebe que a terra já se ergueu novamente. Depois que a enchente termina, ele vê seu barco tocando uma montanha. Agora os animais ressurgem, junto com Noé e sua família, que fazem sacrifícios de animais para agradecer aos poderosos, por avisá-los ou salvá-los. Após o dilúvio, os poderosos falam da lamentável violência do dilúvio e juram nunca mais fazer tal coisa. Eles afirmam um padrão de responsabilidade por assassinato e genocídio. Até os animais devem agora responder por qualquer vida humana que tirem. Os humanos agora respondem às instruções dos poderosos, e todos comem peixe e carne. Isso irá expandir, fortalecer e melhorar a genética humana, a partir da família de Noé. À medida que a sociedade humana continua a se expandir, os migrantes se mudam para o leste do Éden e agora vivem na região da Mesopotâmia. Aqui, eles se estabelecem e, eventualmente, constroem seus próprios reinos incríveis, como a Suméria e a Babilônia. A Mesopotâmia é geralmente reconhecida como o berço da civilização moderna, equipada com todo o pacote de sistemas agrícolas, paisagens urbanas, com ruas e encanamentos e o início da tecnologia do metal. Aqui, horas e minutos foram inventados. A matemática foi pioneira aqui, assim como o dinheiro e os bancos. Também foi o lar da primeira escrita do mundo. Com a escrita veio a elaboração de leis, manutenção de registros, dinheiro, bancos e literatura. Todas essas coisas começaram na Babilônia. Então, rapidamente, este conhecimento começou a brotar por todo o planeta, como se tivesse sido soprada pelos 4 ventos, para se autorreplicar em todo o mundo.
É verdade que as pessoas estavam construindo uma torre, mas desta vez não é por nenhuma razão mundana. Alguns querem ter uma janela ou duas para que possam ver o que está lá em cima. Outros querem usá-la como meio para alcançar os céus da terra e manter contato com os poderosos. Se El é a abreviação de Elohim, então Babel significa um portal para os poderosos. No entanto, quando os membros do conselho fazem uma visita para observar o projeto, ficam profundamente perturbados, temendo que os humanos tenham se tornado muito capazes. Outra resposta brutal é necessária. Os poderosos destroem a cidade-estado para impedir o desenvolvimento da civilização humana. Eles fazem isso tirando dos humanos a linguagem que os uniu, confundindo sua capacidade de falar de forma que os humanos não sejam mais capazes de se comunicar uns com os outros e assim enfraquecendo-lhes como sociedade. Nada acontece depois disso, até que em Gênesis 12:1 encontramos o grande patriarca Abraão em um mundo que se parece muito com o nosso. Ele tem que negociar um mundo de tribos nômades, cidades-estados e o início de impérios. É um mundo de comércio, guerras e tratados de paz. O ambiente religioso e cultural é de diversidade e negociação. Embora a história possa parecer bizarra em um primeiro contato, para alguns, e talvez para você, soará mais verdadeira. Se você estiver familiarizado com as mitologias que fluíram da antiga Mesopotâmia, você reconhecerá rapidamente que a releitura do Gênesis está longe de ser uma ficção aleatória. É uma história que já existe. Ela reside no mais antigo depósito de escrita conhecido pela humanidade, gravado indelevelmente em escrita cuneiforme, nas tábuas de pedra escura dos antigos sumérios, babilônios, acadianos e assírios. Essa sobreposição de histórias religiosas não deveria ser uma grande surpresa. Abraão e Sara, patriarca e matriarca da tradição judaico-cristã, cresceram na Suméria. Eles partiram como adultos de Ur, dos caldeus. Toda a educação de Abraão e Sara foi suméria. Portanto, dentro da Bíblia, que finalmente sairia da fé de sua família, deveríamos esperar encontrar os remanescentes de sua cultura de origem. No entanto, uma vez destacadas, estas sobreposições literárias fazem muito mais do que simplesmente adicionar alguns brilhos à nossa história familiar. Eles mudam toda a imagem. Isso porque, em sua forma atual, o relato da criação do Gênesis é uma espécie de antítese das narrativas sumérias e seus desdobramentos babilônicos, acadianos e assírios. O livro de Gênesis parece dizer: claro, essas histórias são muito antigas e vêm de traduções antigas. Mas assim que você traduz no plural ou usa como um substantivo coletivo, Gênesis assume um novo significado incrível. Em vez de criticar o relato sumério, o Gênesis, na verdade, confirma história após história. Gênesis faz parte da Bíblia cristã e representa um relato da criação semelhante ao encontrado nos textos sumérios, que antecedem o cristianismo. Sempre imaginei a Bíblia como se fosse a verdade contra o mundo. Acontece que a verdade é ainda mais estranha. Obrigado por assistir. Continue apoiando o canal, curtindo e se inscrevendo. Até a próxima!